Olá, boa tarde. A minha relação com o Clube do Golfinho é desde que eu nasci. Eu gosto de dizer que a água me deu tudo na vida, desde da minha autoestima, dos meus amigos, do meu negócio, da minha formação escolar e dos meus sócios. Tudo veio da água na minha vida e começou lá no Clube do Golfinho. E o meu envolvimento com o clube veio através dos meus pais. O meu pai foi um dos sócios fundadores. Ele e mais 6 pais inveterados na década do milagre econômico, os anos 70, dentro do Clube Israelita Paranaense, criaram uma associação de pais chamada Golfinho. Esses pais queriam que o Clube Israelita avançasse com o programa de natação e tiveram algumas barreiras e dificuldades que eram inerentes a qualquer administração de clube na época. E decidiram, por bem, a criar um próprio clube. Então, o meu pai doou o que ele sabia, que era arquiteto. Teve um outro pai que era dono de imobiliária, fez o loteamento. Outro que era filântropo, né? Então, esse é meu pai, Joel Ramalho, o arquiteto. O filântropo é o Júlio Gomel, que trouxe as pessoas. A Imobiliária 2000 foi do Sprengel. O Casico, o pai do Barney, também foi um dos fundadores. Do Joel Krieger também, que era político na época, né? Dizem que o único judeu comunista da história, seu Berek Krieger, foi inclusive preso por isso, por lutar pelos direitos contra na época o exército, né? Então esses 6 pais inveterados criaram o Clube do Golfinho, que foi um sucesso. E eu nadei lá por 2 anos, de 75 da fundação até 77, mais ou menos. E o que aconteceu é que teve uma dissidência dentro do Clube do Golfinho que veio para o Clube Curitibano. Foi quando eu vim para o Clube Curitibano, que nós estamos aqui hoje, por coincidência, e eu vim em 77 para cá. E essas duas filosofias, elas criaram uma salutar competição, que tornou o Paraná a força mais forte nos anos 80 na natação brasileira. Nós ganhamos o Interfederativos, nós tínhamos clubes que disputavam 2º ou 3º lugar no Brasileiro, o Curitibano também subia no pódio, nós tínhamos muitos recordes, ao ponto da gente ir para o Mundial de 89 com 5 integrantes, sendo 3 do Paraná, que era a Cristiane Spicker dos Santos, que era do Clube do Golfinho, eu, que era do Clube Curitibano, o Rogério Romero, que era do Clube do Golfinho, Gustavo Borges e Souza Júnior e o Luiz Carlos Souza Júnior do Pinheiro de São Paulo. Só esses aí fizeram um mundial lá da Austrália. Ou seja, era uma época que deu muitas saudades. Só que o Clube do Golfinho era um clube muito amador, muito focado tendo uma vertente só, que era a natação competitiva. Isso, o clube dependeu muito da motivação dos pais. Passou a primeira geração de pais, veio uma segunda geração de pais que abrilhantou ainda mais o Clube do Golfinho, uma terceira geração que também fez um ótimo trabalho, mas aquele trabalho formiguinha, de gincana, tinha pai que doava um automóvel e fazia assim uma gincana para esquentar a piscina, esse movimento foi se acabando, e nos anos 80, que foi a década perdida, foi bastante difícil. E também aconteceu que, naquele tempo, um dos cônjuges não trabalhava e podia se dedicar muito tempo a essa atividade. Quando, nos anos 90, o casal começou a trabalhar, né, vamos dizer assim, pouca gente ficou se dedicando ao clube. E o clube, então, sem essa visão profissional, ele foi se extinguindo e se enfraquecendo. Mas ele contou uma importante participação da história da natação paranaense, sem dúvida a natação brasileira também. Então, nós tivemos muitos campeões brasileiros saindo daquelas piscinas, muitos olímpicos saindo daquelas piscinas, mas principalmente muitos amigos, que até hoje a gente se encontra e o olhar e o sorriso sempre é muito diferente. E nos anos 90, né, no finalzinho dos anos 80, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos no Arizona State University, onde eu me formei, e para lá eu fui com o Cristiano Michelena, meu amigo e colega, engenheiro hoje, que mora lá em Londres, e nós fomos basicamente uma das primeiras gerações a ser profissionais da natação. Tínhamos nossos salários, nós nos mudamos, né, do Clube Curitibano para o Clube Flamengo na época, Clube de Regatas Flamengo, que nos pagava salário, e com esse dinheiro a gente podia ir e vir para os Estados Unidos, né, e com a bolsa de lá a gente podia então ter o sonho de ter uma graduação, uma formação nadando em college, né. O esporte no Brasil acontece nos clubes e o esporte nos Estados Unidos acontece nas universidades. Se você fizer uma conta rápida,
Você tem 2 a 3 universidades por estado lá. São 50 estados, você está falando em 150 times fortes. E no Brasil nós temos 5 times fortes. Então a grande diferença para nós não é equipamento, não é capacitação profissional, é sim massificação no esporte e espaço, né? Então, você de 100, você tira 3 bons e 1 espetacular. Quando você tem 10 mil, você tira 100 bons, 10 muito bons e 2 extraordinários, né? Então a questão da minha visão no esporte é a massificação. São 3 pilares para mim: a massificação do esporte, segundo, capacitação dos dirigentes. Porque no Brasil o dirigente precisa ser capacitado, saber se portar como dirigente, saber que o propósito, não perder o foco do propósito da sua gestão, né? Que é o atleta, no caso de uma gestão para natação. E a capacitação também dos técnicos, né? Porque os técnicos não são simplesmente técnicos de natação, mas são sim mentores, formadores de cidadãos, né? E isso para mim, essa tríade você faz um movimento virtuoso no esporte. E eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco. Eu me lembro que quando eu viajei para os Estados Unidos a primeira vez, eu tinha um patrocinador chamado Mesbla, e a gente, no projeto Mesbla, foi com 15 atletas para os Estados Unidos, e foi a primeira vez que eu fui para lá, né? Eu fiquei deslumbrado, né, com a estrutura, com os carros, com as máquinas de refrigerante, todas aquelas coisas que a gente não tinha no Brasil na época, né? E aquilo me motivou muito a querer ter um objetivo de voltar e de repente ficar um tempo lá, né, estudar e me graduar. Mas principalmente o profissionalismo das pessoas lá em relação ao atleta, né? Então eu cheguei a fazer federal aqui por 2 anos e meio de agronomia. E eu me lembro que eu treinava às 5 da manhã aqui no Curitibano, que é uma estrutura abençoada, água quente e tal. Treinava de noite também, estudava na federal, comia no restaurante universitário. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu treinava mais, eu estudava mais e eu cansava muito menos, porque as coisas eram integradas. E aqui as coisas, na época, eram desintegradas, porque o esporte, como acontece em clube, a universidade não quer saber muito do que está acontecendo. Eu me lembro que tinha uma professora que me falou isso. Quando eu peguei o Pan-Americano em 87 em Indianápolis, aquele que o Oscar ganhou a final, né, do basquete, e foi lá em Indianápolis, né? O discurso, a cerimônia de abertura e de encerramento foi dentro do Indianápolis 500, né, na pista oval ali. Foi uma lembrança incrível. Mas a minha professora falou assim para mim: Renato, você nada lá, mas se afoga aqui, porque eu não vou fazer segunda chamada para você. Aí eu, com carta do MEC pedindo para que pudesse fazer a prova ou antes ou depois, ela não queria ceder, foi obrigada por carta, mas fez uma segunda chamada, assim, vamos dizer, uma segunda chamada apelativa, né, para desestimular qualquer um a fazer. E lá nos Estados Unidos eu tinha 3 opções que eu me caiu o queixo. Era a opção de, por exemplo, fazer a prova antes. O Brasil também tinha. Fazer a prova depois. Opa, aqui também tinha. Ou fazer a prova durante. Eu falei, mas como durante? Durante eles mandavam um monitor, olha a estrutura, mandavam um monitor, viajava comigo, e esse monitor cuidava de todos os atletas que tinham que fazer provas de várias disciplinas. Ele ia com um lacre, dava a prova, a gente tinha 1h10 para fazer igual aos outros alunos, cada um numa mesa ele olhando, entregava a prova, ele lacrava e mandava para o professor. Então a gente fazia a prova durante a competição também. Ou seja, essa integração do estudo com o esporte, para mim é uma coisa que a gente precisa melhorar um pouco ainda, mas o Brasil tem um grande potencial. Quando eu viajei para os Estados Unidos, eu me lembro que o dirigente falou: cuidado com o passaporte brasileiro, porque o passaporte brasileiro é o que mais vale no mercado negro, porque um brasileiro pode parecer com qualquer cidadão do mundo, pode parecer um indiano, um japonês, negro, branco, polaco. Então nós temos, isso é uma vantagem para nós. A nossa maior vantagem são as pessoas aqui dentro. Precisamos agora só criar as políticas e acreditar nelas e participar. Eu, quando era mais novo, eu tinha aversão a participar de grupos e não queria ficar com o meu tempo livre para ficar brincando, fazendo as coisas que eu queria fazer. Hoje eu sei que tem que estar na minha agenda tentar contribuir para que a gente possa tentar fazer um pouquinho, pelo menos, a diferença dentro da fé e das crenças que a gente tem.